Êxodo capítulo 13, versículo 17 ao versículo 22, que diz assim, gente: tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados em regimentos, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, Deus vos socorrerá. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante o dia, durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós te louvamos por esse tempo aqui, e pela tua palavra que já foi lida algumas vezes aqui, agora neste momento também. Pedimos que o teu Espírito Santo continue a ministrar com poder, misericórdia, graça, que o teu Espírito Santo ministre ao nosso coração essa palavra, nessa noite, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém, amém. John Kavanagh, um famoso eticista que faleceu agora em 2012, um eticista norte-americano, ele no início da sua carreira como religioso e como professor de universidade, foi passar 3 meses com Madre Teresa lá em Calcutá, na casa dos moribundos. Ele foi ansioso para lá, e no primeiro dia, no primeiro contato que ele teve com Madre Teresa, ela logo perguntou para ele como ela poderia ser útil a ele. E ele então pediu que ela orasse por ele, uma coisa muito importante orar. E ela perguntou para ele qual era o pedido. E ele disse para ela o seguinte: olha, madre, ore para que eu tenha clareza. E ela então com firmeza respondeu para ele: eu não vou orar por isso, não vou orar por isso. Então ele perguntou por que ela não iria orar por esse pedido que ele havia acabado de fazer. E ela então responde: olha, clareza é a última coisa a que você deve se apegar. E ele então comentou com ela o seguinte: olha, madre, mas você sempre me pareceu que teve muita clareza, e eu gostaria de ter clareza também para tocar, para viver, para encarar a minha vida. Então ela respondeu o seguinte: olha, deixa eu te dizer, eu nunca tive clareza, o que eu sempre tive foi confiança. Então eu vou orar para que você confie em Deus. Essa história introduz muito bem a passagem que nós acabamos de ler. Essa passagem é uma descrição que se torna um chamado para termos confiança, para termos certeza do que Deus tem e do que Deus faz por mim e para nós na nossa caminhada com Ele, mas muito mais do que Deus faz na sua caminhada conosco, porque Deus me amou primeiro e Deus te amou primeiro. E eu quero falar hoje sobre isso, sobre algumas certezas no nosso caminhar com Deus, e em especial que assim como o povo estava aqui entrando num novo momento de vida, nós também, cronologicamente falando, entramos num novo momento de vida. Então nós não teremos toda a clareza necessária, que nós pelo menos achamos que é necessário para nós, mas nós podemos ter algumas certezas na nossa caminhada com Deus. E quais são estas certezas que a passagem nos apresenta, e que nós precisamos no nosso caminhar, na nossa vida com Deus? Nós devemos lembrar aqui que o povo de Israel tinha sido liberto da escravidão do Egito, na 10ª praga, com a morte
dos primogênitos, e muita coisa iria acontecer, como de fato quem já leu aí os livros de Êxodo, Levítico, Números, o Deuteronômio, viu aí, todos já viram isso, quantas coisas aconteceram que eles não sabiam, mas aqui nós vemos que eles poderiam ter certeza absoluta, e eu creio que é da mesma forma comigo e com você. Nós não temos clareza de tudo, não temos, mas é claro que muita coisa está para acontecer, e há muito o que fazer neste novo ano, mas é claro então, que nós podemos ter a certeza de que Deus está conosco, e do que Deus está fazendo, e vai fazer nessa nossa caminhada, em nome de Jesus. Você precisa dessa convicção. Quais são as dúvidas do nosso coração, neste ano que está se iniciando? Vamos ver então quais são essas certezas. A primeira delas, a primeira certeza que podemos ter em relação a Deus é que Deus usa dificuldades e impossibilidades para nos proteger e realizar os seus milagres. Nós vemos isso nos versículos 17 e 18. O versículo 17 começa dizendo que Deus levou o seu povo, não levou, melhor dizendo, o seu povo pelo caminho dos filisteus, que era um caminho mais curto, porque ali havia guerra. Inclusive, eu vou pedir para colocar o mapa ali da região ali, para a gente só ter mais ou menos um pouquinho da noção de como era. Então, o Egito está aqui, vocês veem, o povo estava um pouco lá em cima, o caminho dos filisteus é ali, ó, margeando o mar Mediterrâneo, mais ou menos, e Canaã, a terra prometida, era ali. Naqueles dias, seria uma caminhada de 3 meses, mais ou menos, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Ali margeando na terra dos filisteus ali, nas 5 cidades dos filisteus, na região dos filisteus ali, havia guerra, e o povo não estava preparado para isso. Então Deus faz o povo descer até aqui um pouco mais ao sul do Egito, atravessar o Mar Vermelho, descer até o fim aqui da Península do Sinai, subir aqui, passar por Cades Barneia, dar a volta por Edom, por Moabe, passar o Mar Morto, e para então entrar pela terra prometida, lá por Jericó, 40 anos depois. Olha só como que Deus age. Deus estava protegendo o seu povo de enfrentar uma guerra com os filisteus, porque o povo não estava preparado. E olha aqui para mim o que isso tem a ver comigo e com você. Nós precisamos ser humildes aqui em nome de Jesus, para admitir que hoje nós ainda não recebemos determinadas bênçãos, nós não estamos experimentando determinados tipos e estilos de vida, porque nós não estamos preparados ainda para essa vida, e de repente as lutas que nós temos enfrentado, a vida que temos hoje é a melhor que poderíamos ter, porque Deus, assim como poupou o seu povo lá, de um caminho mais curto, mas era um caminho de guerra para o qual o povo não estava preparado, Deus está fazendo da mesma forma comigo e com você, está nos levando, quem sabe, vai nos levar durante esse ano, por alguns desertos, e em geral na Bíblia, o deserto é figura daquilo que é indesejado, é símbolo de dificuldades, de problemas, de desencontros, de dores. E o mar, na Bíblia também, em geral, é símbolo de situações impossíveis, de situações intransponíveis, sem solução. Mas aqui nós vemos que o deserto, perto do Mar Vermelho, foi o local em que Deus protegeu o seu povo de ser morto no caminho mais curto, que porém era um caminho onde havia guerra, para a qual o povo não estava preparado. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo está em caminhos de morte. E assim nós precisamos, em nome de Jesus, guardar essa certeza no nosso coração, aprender essa verdade, que caminhos mais curtos, muitas vezes, atalhos na caminhada da vida, podem nos levar para lugares de guerra, podem nos levar para lugares de morte. E um exemplo que nós podemos pensar aqui, são aqueles relacionamentos que aparecem, assim, aquelas aventuras que prometem mundos e fundos, para resolver os problemas que nós temos na nossa casa, na convivência com os nossos irmãos, a convivência com os nossos pais, e aparece alguém que promete, que é uma aventura, que todos os seus problemas vão se acabar, como era lá o seu Creyson, né? Cruz credo, fui longe, eu nem gosto, né? Mas
Nem curto muito o Cacete e Planeta, graças a Deus que acabou, louvado seja o nome do Senhor. Mas era interessante isso, né? O fato de ele dizer, todos os seus problemas se acabaram. E quando a gente vai ver, muitas pessoas que aderem a isso, que pegam esse caminho mais curto, que não enfrentam o deserto da sua casa, dos irmãos, dos pais, a realidade em que vive, entram numa croca, como as pessoas, como nós falamos aqui na nossa região. Outros na vida financeira também querem ganhar muito dinheiro da forma mais simples e com o mínimo de esforço possível, acabam fazendo investimentos que não são investimentos, são terríveis e grandiosos prejuízos que dão trabalho, quem sabe, para muitos ainda. Só 2 exemplos para a gente pensar. E Deus muitas vezes permite os desertos da nossa vida para que nós não entremos nesses caminhos mais curtos, cheios de promessas, porque são caminhos de armadilhas. Assim, se estivermos vivendo, ou se durante esse ano viermos a experimentar algum deserto, louvemos ao Senhor e tenhamos a certeza de que Deus está nos protegendo da morte e que Deus vai fazer os seus milagres em nome de Jesus, porque Ele vai abrir e Ele abre os mares intransponíveis da nossa história e da nossa vida. Nós vemos isso, por exemplo, na vida de Davi. Quando Davi vivia naqueles desertos das guerras, de enfrentar outros povos, de conquistar os povos porque foi Davi que alcançou todos os limites da terra prometida, como Deus havia dito lá atrás, 500 anos antes, para Moisés. Foi Davi que conseguiu fazer isso. Enquanto Davi viveu nesses desertos, Davi foi um homem reto diante de Deus, e dos homens também, mas o dia em que tudo ficou tranquilo na vida de Davi, Davi cometeu desatinos com Batseba e com Urias, e isso custou muito caro, e não é diferente conosco. Agora, preste atenção, olha aqui para mim, por favor. O que isso tem a ver comigo e com você? Eu vou insistir nisso, eu vou lembrar isso, eu vou falar isso de novo, se estivermos passando, ou se viermos a passar por algum deserto difícil, ou se nos apresentar uma situação que para nós é impossível, nós já tentamos de tudo para resolver e não estamos conseguindo, temos a certeza, Deus está nos protegendo, Deus protege o seu povo, Deus está nos livrando de algo ou de alguém mortífero e vai realizar milagres em nossa vida. Saibamos de uma coisa, Deus leva os seus filhos amados ao deserto. Com Jesus foi assim. Em Mateus capítulo 3, no versículo 17, naquela voz, que inclusive ali no batismo de Jesus, no Jordão, nós só vemos ali muitas vezes a doutrina do batismo, né? Por imersão, por aspersão, como é que é, qual que é o certo, qual que deve, qual que não deve, mas nós nos esquecemos de que ali também havia a manifestação clara da Trindade. O Pai fala, o Espírito Santo desce como pomba sobre o Filho, sobre Jesus. E a voz diz, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. E é interessante que logo em seguida, no capítulo 4 de Mateus, nós vemos então Jesus sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então Deus leva os seus filhos amados ao deserto. Deus os leva para situações muitas vezes difíceis, mas é para que nós então sejamos protegidos em nome do Senhor Jesus. Se você é de Jesus e estava vivendo no deserto, é Deus, foi Deus quem nos levou até este lugar, está nos protegendo em nome de Jesus, e ali também vai realizar os seus milagres em nome de Jesus, porque Ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Você crê nisso? Você abraça essa verdade? Spurgeon disse o seguinte: você foi colocado neste lugar pelo amoroso Jesus. Se qualquer outra circunstância fosse melhor do que esta em que você está, o amor divino o teria colocado ali. Essa é a primeira certeza que nós precisamos ter então. Deus usa dificuldades e impossibilidades para nos proteger e realizar os seus milagres. A segunda certeza que podemos ter na nossa caminhada com Deus é a seguinte: é que Deus se recusa a nos deixar em situações de escravidão. O versículo 19 diz o seguinte, recapitulando aí: também levou Moisés consigo os ossos de José, pois este havia feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Algumas traduções, Deus vai vos socorrerá, Deus vai trazer socorro, Deus vai libertar vocês. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. É interessante que mais ou menos
desse versículo, desse episódio, dessa saída dos filhos de Israel do Egito, até quando José falou isso, retrocedendo aí, passaram-se mais ou menos 400 anos, pouco mais, 430 anos. Mas ali então, esses 400 anos, foi um período de silêncio também, parecido com o de Malaquias a Mateus. Nós vemos então que isso acaba se tornando um tempo de escravidão, porque se levanta um faraó, que não conhecia José, não considerava a história de José, porque foi José que fez o Egito se tornar a maior nação dos seus dias. Então esse faraó escraviza o povo de Deus, e na verdade nós precisamos entender o seguinte, é que Deus não aceita isso. Deus não aceita se você é filho de Deus, se eu e você somos filhos de Deus em Jesus Cristo. Uma coisa que Deus não aceita de jeito nenhum, é que nós experimentemos e continuemos vivendo em qualquer tipo de escravidão. E por quê? Sabe por quê? Porque a escravidão nos afasta, nos separa de servir a Deus com liberdade, e a morte espiritual se instala na vida daqueles que se separam de Deus. Separação de Deus é morte. E com o decorrer do tempo, nós precisamos ser honestos aqui, gente, meus irmãos e minhas irmãs, com o decorrer do tempo, devido a vários tipos de circunstâncias, e também pelo nosso próprio temperamento e pelo nosso caráter, porque nós não somos nenhum santo, acabamos entrando em vários tipos de escravidões. Às vezes, a decepção, a traição de alguém, as perdas, as mudanças inesperadas, acabam nos fazendo experimentar algum tipo de escravidão. Mas também, boa parte das vezes, caímos em escravidões, porque também nós fizemos concessões a algo, ou a alguém, que não deveríamos ter feito isso. Às vezes nós brincamos com pecados, às vezes fugimos da nossa responsabilidade, não cumprimos aquilo que sabemos que deveríamos cumprir. Nós muitas vezes também experimentamos maus caminhos, queremos experimentar, queremos sentir o gostinho daquilo, queremos ir lá para ver, afinal de contas fulano está fazendo, não está acontecendo nada com ele, por enquanto. Experimentamos maus caminhos, e aí isso tudo acaba, se não for trabalhado e tratado, isso acaba produzindo prisões, escravidões de mágoas, de amarguras, de ódio, de falta de perdão. E não são poucos que também experimentam a escravidão da mesmice, da indiferença para com Deus e para com a vida e para com as pessoas e até para consigo mesmo, o tédio que se instala muitas vezes nas nossas vidas. Há aqueles que estão escravos do orgulho, da avareza, e aí os seus filhos, que a busca por status e sucesso a qualquer custo, buscar sucesso é correto, o problema é que muitas pessoas não medem as consequências, e aí buscam sucesso, status a qualquer custo. Outros caem escravos também da imoralidade, da sensualidade, da impiedade, da infidelidade, dos vícios. Mas há aqueles também que acabam ficando escravos do seu sucesso financeiro, do seu sucesso profissional, do seu sucesso intelectual, do seu sucesso físico. Nós poderíamos ir longe com os exemplos. E assim, se nós estivermos agora, ou se viermos a estar em alguma situação de escravidão, seja a alguma coisa ou a alguém, por qualquer razão que seja de fora, seja de dentro de nós, Deus vai nos visitar, Deus vai nos socorrer. E algumas escravidões que nós temos, essa libertação pode ser dolorosa. Eu me lembro do apóstolo Pedro. Pedro, naquela noite em que Jesus é traído e é preso para ser crucificado por mim e por você, pela nossa salvação. Jesus havia dito na última ceia, na última Páscoa, melhor dizendo, quando então se instala, na verdade, a primeira ceia, ali Jesus disse que todos naquela noite se escandalizariam e o abandonariam. O apóstolo Pedro
arrogante e orgulhosamente disse que ainda que aqui todos façam isso, eu não vou fazer. E eu creio que a maioria aqui conhece o restante da história, que nos conta então que Pedro não só negou Jesus, não só abandonou Jesus, mas Pedro também espraguejou, amaldiçoou a Jesus Cristo. E sabe, Deus livrou Pedro dessa escravidão do orgulho através da dor de se arrepender de ter negado a Jesus Cristo. Uma escravidão. Eu me lembro também, para falar de um personagem da história da igreja, Martinho Lutero, o reformador, que era escravo da sua consciência sensível à culpa do pecado. Ainda hoje pela manhã, fazendo esse mesmo parêntese, lembrei que em círculos acadêmicos, principalmente em pseudo-intelectuais, que insistem em ler os tempos de 500 anos atrás, com a ótica dos dias de hoje, isso é um erro, já para começar, mas tornou-se modinha acusar Lutero de antissemita, e as pessoas não consideram isso. Muitos dizem que Hitler, inclusive, invocava os textos de Lutero para perseguir os judeus e para matar os judeus, mas Lutero não foi antissemita. Sabe qual foi o lance de Lutero? Isso aqui, inclusive, até para os acadêmicos aqui, para entenderem e para pararem com isso em nome de Jesus. Para pararem com isso em nome de Jesus. Inclusive, pela manhã eu lembrei disso também, que um dia eu fui comprar, por acaso eu fui comprar um remédio na farmácia, né, gente? Porque tem de tudo na farmácia e por acaso tem um remédio lá também, né? E eu fui comprar e no caixa, quando o rapaz viu que meu nome era Martinho Lutero, ele fazendo faculdade, começou a questionar. E a primeira coisa que ele falou, Lutero era antissemita. Eu falei assim, cara, você não sabe o que você está falando. Não sabe mesmo. Eu falei assim, uma hora dessa você vai lá na missão que eu vou te pegar de cima para baixo, né? Que aí o pastor Rogério está lá o Demes, está todo mundo lá, a gente te tranca lá, e se você não acreditar, a gente te dá um couro e te solta por aí, tá bom por isso mesmo, né? Brincadeira, né, gente? Mas eu expliquei para ele, não é isso. É porque Lutero tinha uma consciência de pecado tão grande, era tão escravo, ele era tão assim, apavorado com o pecado, e ele era tão apaixonado pela santidade de Deus, ele via que o seu pecado o impedia de experimentar a Deus. Quando ele descobre, lendo a Bíblia, que Jesus era a resposta para isso, Lutero diz que os portões do paraíso se abriram para ele. Então Jesus era de fato tudo para Lutero. E quando ele via, e qual é a relação então com o pseudo ou o provável antissemitismo de Lutero? É que os judeus, não lá na sua região, não criam em Jesus Cristo como Deus e como Salvador. E aí Lutero não tinha muitas, papas na língua. Lutero era duro nos seus escritos e nos seus discursos, muitas vezes. Ele então falava algumas coisas duras contra os judeus, mas ele mesmo nunca moveu e nunca aceitou que ninguém fosse perseguido por causa disso. Não aceitou isso. Tanto que Lutero ficou extremamente deprimido quando pessoas começaram a morrer por causa da reforma protestante. Ele ficou deprimidíssimo por causa disso. Mas eu estou contando essa história aqui só para lembrar o seguinte, que Lutero, naquela escravidão de culpa que ele tinha do pecado, Deus o libertou lendo a Bíblia. E o que isso tem a ver comigo e com você? Qualquer que seja a escravidão que estivermos experimentando, o que viermos a experimentar, seja uma escravidão externa, seja escravidão no trabalho, na escola, em casa, seja escravidão em algum relacionamento, qualquer tipo de escravidão também interna, Deus vai agir para nos libertar, porque Ele não me quer escravo de nada, Ele não te quer escravo em nome de Jesus. Amém? Essa é a segunda certeza que nós podemos ter na nossa caminhada com Deus. Terceira e última, Deus não retira a sua direção de sobre nós, versículos 21 e versículo 22. Estes versículos falam de duas colunas, e ninguém consegue explicar, desenhar para nós direitinho como eram essas colunas. Mas uma dessas colunas era de nuvem, para proteger do calor do dia no deserto, e a de fogo para iluminar e aquecer as noites frias também do deserto, porque é assim que acontece, de dia calor e de noite frio. E essas colunas também eram para dirigir o povo. No versículo 21 nós lemos que o Senhor ia adiante deles. E é muito digno de nota, precisamos enfatizar o que diz o versículo 22, porque nós lemos aí o seguinte: nunca se apartou do povo
a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Louvado seja o nome de Jesus. Nada e ninguém, nem mesmo o próprio povo, fez Deus retirar a direção de sobre os seus filhos. E quando nós continuamos lendo o livro de Êxodo, nós vimos aí que o povo passou por situações aflitivas. A primeira delas foi mesmo aí a questão de atravessar o Mar Vermelho. Às vezes, na nossa caminhada com Deus, nós seremos levados para circunstâncias que para nós não tem solução mesmo, gente. Eu creio que muitos aqui, boa parte de nós que aqui estamos nessa noite, talvez estejamos vivendo uma situação que a gente clama, ora, pede oração, busca conselho. Nós estamos vivendo uma situação que para nós não tem jeito, definitivamente. Não tem jeito, é impossível para nós. O povo viveu isso com o Mar Vermelho. Eles não tinham a tecnologia das pontes, não tinham as tecnologias do Eurotúnel, não tinha nada disso. Não tinha nenhum navio, nenhuma arca de Noé ali. Não tinham botes ali, não tinha. Mas Deus estava dirigindo o seu povo. Mas também, nós vimos que este povo deixou as suas fraquezas expostas, muitas vezes. Seus pecados, de murmurarem contra Deus, e tantos outros pecados, mas mesmo assim, Deus não retirou as colunas de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite, para dirigir o seu povo. Deus mesmo continuou dirigindo a vida dos seus filhos, apesar das situações deles, apesar das lutas deles, apesar das dores deles, apesar das aflições nessa caminhada com Deus. Eu quero lembrar aqui de alguns personagens da história, lembrar de Spurgeon, o famoso e grande pregador batista do século XIX em Londres, um homem que lutou a vida inteira contra uma severa depressão, que não poucas vezes o deixava inválido de cama, sem poder pregar, mas mesmo assim Deus usou poderosamente esse homem. William Carey, famoso pai das missões modernas, que foi para a Índia e viveu lá 40 anos, mas a esposa de William Carey tentou matá-lo 2 vezes. Ela enlouqueceu por causa das dores, dos problemas que eles viveram ali na Índia para pregar o Evangelho, e tentou matá-lo 2 vezes, enquanto ele traduzia a Bíblia para as línguas da Índia. Ele traduziu para mais de uma língua na Índia a Bíblia. Esse sapateiro que nunca sentou num banco de universidade, mas tinha o dom de línguas mesmo, de traduzir. Ela com faca 2 vezes tentou matá-lo, e mesmo assim esse homem permaneceu ali. E a Índia não é a mesma coisa depois da estada e do seu trabalho missionário ali. Madre Teresa mesmo, que é mais recente. Quem conhece, quem já ouviu falar e quem já ousou ler um pouquinho da biografia de Madre Teresa vai descobrir uma coisa muito interessante. Madre Teresa lutava contra um sentimento da ausência de Deus. Ela dizia isso, ela falava para o seu superior dentro da ordem lá, que ela não sentia que Deus estava presente. Ela não tinha esse sentimento, ela se sentia constantemente abandonada por Deus. No entanto, mesmo assim, Deus continuou dirigindo a vida dessas pessoas, e Ele continuou fazendo isso comigo e com você, apesar dos nossos sentimentos. Deus continua dirigindo a gente. Louvado seja o nome do Senhor por isso. As circunstâncias aflitivas, inesperadas e indesejadas que nos vierem, que de repente nós nem buscamos também, porque algumas circunstâncias que nós experimentamos na nossa vida, circunstâncias difíceis, foi alguém que nos colocou nela. Nós estamos passando por dores e dificuldades por causa de pecado de outros. Mas saibamos em nome de Jesus, Deus não saiu, Deus não retirou, porque isso está acontecendo, Deus não retirou a sua direção de sobre nós. E mesmo quando nós fraquejamos, mesmo quando nós falhamos, se nós tivermos o coração quebrantado diante de Deus, lutando para caminhar com Deus, lutando para acertar, tenhamos a certeza, Deus continua nos dirigindo. Como é bom saber que a nossa vida não está nas mãos do acaso, não está nas mãos do diabo, e não está nas minhas mãos
também louvado seja o nome de Jesus. Porque às vezes nós pensamos assim, meu Deus, eu tomei essa decisão, para que eu fui fazer isso? Para que eu quebrei minha palavra comigo mesmo? Oh meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Se você estiver pensando assim, louvado seja o nome de Jesus, é sinal de que Deus continua dirigindo a sua vida em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nossa vida é dirigida pelo Deus que nos livra do Egito e abre o mar vermelho, o Deus que faz assim porque nos ama de tal maneira. Nossas aflições, nossa vida, tudo que temos e somos, tudo está sob a direção de Deus. Agora eu preciso fazer uma pequena palavra de cautela, uma pequena palavra aqui também de explicação. Os fracassos e pecados que nós cometemos, vou insistir nisso, tentando andar com Jesus, não retiram a direção de Deus de sobre nós. No entanto, preste atenção nisso em nome de Jesus, por favor. No entanto, a decisão consciente e rebelde. O autor de Hebreus fala de vivermos deliberadamente em pecado. Deliberação é uma decisão que se toma depois de pensar muito a respeito. Preste atenção nisso então. A decisão consciente e rebelde de andar em pecados. E o que é pecado? Pecado é todo sentimento, é todo pensamento, é todo hábito, é toda palavra, é toda atitude altamente destrutiva. Tudo isso é pecado. Se alguém toma a decisão consciente e rebelde de andar assim, já mostra que perdeu a direção de Deus e se reprovou e anda sob o domínio da carne. E Romanos 8,6 diz que aqueles que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, e isso então leva à morte. Eu vejo isso, meus irmãos, na vida do rei Saul. Como é triste ler a história do rei Saul. Saul começou bem, só que Saul, em um determinado momento da vida, começou a brincar de desobedecer a Deus, ou de obedecer meia boca, 50% só. Mas chega um tempo que esse viver não tem jeito mais, sabe, gente? Viver com meias obediências, com meias fidelidades, ou viver em desobediência não rola. Uma hora a casa cai. Porque a vida, o caminhar da vida, uma hora vai pressionar, como pressionou Saul. Os filisteus invadiram Israel. Ele então precisou da direção de Deus e a buscou desesperadamente. Foi nos profetas, foi por Urim e Tumim, que eram aquelas duas pedrinhas, nós não temos a certeza absoluta como é, mas aqueles dois, aquelas duas pedrinhas ficavam no peito do sacerdote. Ele foi lá para ver. Deus não respondeu de jeito nenhum, não encontrou em lugar nenhum, foi para uma feiticeira, tentando ver, achar, conseguir se comunicar com os mortos também. Isso não aconteceu, obviamente, se aconteceu lá no texto, mas foi uma revelação diabólica. Ele perdeu a direção, não encontrou a direção, porque brincou, havia tomado a decisão de levar a sua vida em desobediência a Deus, ou com meias obediências, que é tão ruim quanto uma desobediência inteira, e acaba então que ele tira a sua própria vida. Que não seja assim com nenhum de nós aqui hoje, em nome de Jesus. Se porventura em algum momento da nossa vida alguém aqui falou assim, eu quero viver esse estilo de vida, eu vou desobedecer minha mãe, não vou ouvir meu pai, vou dar as costas para a minha igreja, eu vou abraçar tal estilo de vida, será que tem jeito de consertar isso? Tem sim. Veja comigo alguns textos. O primeiro deles é Oséias, pode projetar para a gente. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei a Deus, diz-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, de sacrifícios, de cultos, só os sacrifícios dos nossos lábios. Próximo texto, Isaías 55:7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, do iníquo, do perverso que deixou o seu mau caminho, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E o último, que todo mundo sabe de cor, você pode ler comigo? Vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Jesus. Você que acha que perdeu a direção de Deus, voltemos-nos hoje para Jesus. Você que está achando que de repente as circunstâncias de aflição, os desencontros da história são sinais de que Deus não está dirigindo a sua e a nossa vida. Nós que algumas vezes achamos que alguém ou que é o diabo que está dominando a nossa vida, vamos lembrar isso aqui, vamos ter essa certeza neste ano, na nossa caminhada com Deus, não está. Se você é de Jesus, se você tem Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida, Ele é que está dirigindo a sua vida, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero concluir, relembrando essas certezas na nossa caminhada com Deus. A primeira delas, Deus vai usar dificuldades e impossibilidades para nos proteger da guerra e realizar os seus milagres de abrir os mares vermelhos da nossa vida. Outra certeza, Deus vai se recusar a nos deixar em qualquer tipo de escravidão, seja de fora, seja de dentro de nós mesmos, e lembremos que as piores escravidões são aquelas que nós cultivamos e guardamos dentro dos nossos corações. Deus não vai deixar. Terceiro, Deus não vai retirar de sobre nós a sua direção. De repente você está pensando assim: meu Deus, se eu tivesse feito aquilo assim, assim, assado, eu estaria em tal situação. Deixa eu falar, para com isso. Para com isso. Deus está dirigindo a sua vida, você está no melhor lugar que Deus tem para você. Guardemos isso, Deus está dirigindo as nossas vidas. Diante disso, o que nós temos que fazer? Qual é a nossa parte? Diante de três verdades tão graciosas, tão maravilhosas. O que nós vamos fazer ao sairmos daqui? E só me dá um parêntese. Uma pregação, ou nos coloca mais perto de Deus, a pregação da palavra de Deus. E eu creio que a Bíblia foi pregada aqui hoje em nome de Jesus. A pregação da palavra de Deus, ou me coloca mais perto de Deus, ou me coloca mais perto do diabo. Ou me coloca mais perto do céu, ou me coloca mais perto do céu. O que vai determinar é a nossa atitude hoje, em nome de Jesus. Diante disso, o que nós vamos fazer então? Primeiro eu quero sugerir, ouse ver a proteção de Deus, e a esperar milagres de Deus, nessas dificuldades, de desertos, e nessas situações sem solução, desses mares vermelhos da nossa vida. Segundo, quero te pedir isso em nome de Jesus, seja honesto com você mesmo, e admita as suas prisões, as suas escravidões, e deixe Deus trabalhar em você. Lute com isso, lute por isso, peça ajuda. Estamos aqui, a missão abre todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, para socorrer, para ajudar, para pastorear, para ler a Bíblia junto, para orar, para clamar a Deus, para oferecer oportunidade de servir a Deus. Façamos isso em nome de Jesus. Sejamos honestos conosco mesmos e admitamos as nossas escravidões e deixemos Deus trabalhar em nós. Terceiro e último, não se entregue de jeito nenhum. Lute contra as fraquezas, lute com todas as forças contra todo o pecado e todo o mal. Não abaixe a guarda, vai valer a pena. Diante de toda a sedução do mal e do pecado, continue lutando, não pare de lutar, não seja covarde. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz, aqueles que vão ficar fora da glória celestial, e fala, interessante, começa falando, né? Tem gente que vai querer ir para o céu por causa disso, porque fala assim, fora ficam os cães. Mas não são os cachorrinhos aí que a gente tem de estimação, pode ficar tranquilo, né? Os cães são aqueles que não têm o mínimo pudor de viver em pecado. Essa é uma das características do cachorro, né? Quando eles estão no cio, eles fazem o seu cuito no meio de todo mundo ali, né? E a gente está vendo isso hoje, a galera posta no Instagram, no Facebook aí, as maluquices. Mas lá fala dos covardes também. Os covardes são esses que às vezes estão cansados, sabe, gente, de lutar contra as suas fraquezas. Tem dia que a gente ora de manhã, eu sei que é difícil. Você ora de manhã em casa, Senhor, hoje em nome de Jesus, se Deus quiser, para a tua glória, eu jejuei ontem, e eu sei que eu vou sair hoje, eu não vou apelar no trânsito, não vou, o Senhor vai pegar na minha mão,
quando a gente sai na garagem, já passa um e a gente já... Sabe, como diz o pastor Jeremias, né, gente? Coloca os 4 dedos do meio para fora, pro irmão lá, pro cara lá, né? E chega a hora que a gente pensa assim, não tem jeito, eu não consigo vencer isso. Às vezes estamos achando assim, a gente vem para a igreja num culto de segunda, aquela situação difícil, e aí um colega ligou, fulano, sexta-feira tem uma rave, vamos lá. Nem sei se tem rave ainda, gente. Esse povo brinca muito, né? Em nome de Jesus, a nossa contraparte não se entregue às nossas, não nos entreguemos às nossas fraquezas. Gente, não vamos ser covardes, não. Vamos continuar lutando contra todo o pecado e contra todo o mal. Sabe por quê? Vai valer a pena. Vai valer a pena aqui e na eternidade. Não falei isso de manhã não, mas semana passada, quando eu estava vindo embora para cá, fui visitar a minha mãe no interior de Minas e meus parentes lá. Eu vi 2 rapazes executando um outro dentro do carro. Até então nunca tinha visto. E depois eu fiquei sabendo que era briga de tráfico de drogas. E eu fiquei pensando, meu Deus, talvez a mãe desse cara que morreu, como a mãe dele, ou uma avó, deve ter insistido tanto com esse rapaz para não seguir esse caminho, sabe? Sabe, meus irmãos, me doeu. E foi assim, um pouco chocante, porque o primeiro carro que viu, que estava quase até que no rumo do tiroteio, não era um tiroteio na verdade, da execução, porque um atirou de frente no para-brisa, outro do lado, na porta, e abriu ainda e de cara limpa. Fiquei assustado com o Fabriciano. De cara limpa, não colocou nada. Ao ver, eu era o primeiro carro parado assim a 50 metros daquela execução. Eu fiquei chocado, eu e Raquel ficamos assustados com aquilo. E me veio à mente isso, a mãe desse rapaz deve ter falado tanto para ele, alguém deve ter falado para ele. O Fabriciano tem igreja assim, não tem mais só do que boteco, né? Quem conhece o Fabriciano sabe que os botecos são um tudo no outro assim, eles bebem no boteco um do outro. E eu pensei, meu Deus, esse cara, se não, sei lá, não sei, vai que tenha tido tempo de se converter, né? Antes disso, estava acertando contas antigas, mas se esse cara não tem Jesus, ele está no inferno. Então que Deus nos ajude a lutarmos contra as nossas fraquezas, porque vai valer a pena aqui e na eternidade. Muito obrigado por você estar com a gente em mais um vídeo. Nós estamos muito honrados em fazer parte de tudo aquilo que Deus tem feito em você e através da sua vida. E nós queremos continuar te ajudando nessa caminhada com Deus. Se você quer se envolver mais com a nossa comunidade, deixa aqui embaixo seu comentário, a nossa equipe irá entrar em contato com você. Se você quer saber mais sobre tudo o que acontece na missão, siga a gente nas nossas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você seja notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Nós fazemos tudo isso porque nós acreditamos que em Deus nós encontramos vida. Foi um prazer ter você com a gente. Até a próxima!